Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Você deve estar notando que minha voz não está um pouco legal, né? Pois é, eu estou um pouco gripado, mas nem por isso deixaremos de ter o nosso Momento com Deus. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante que trouxe verdades para mim, a qual eu quero compartilhar com você por meio das reflexões que vamos fazer. Hoje nós vamos falar sobre ensinos do monte. Já sabe qual é o texto que vamos meditar? Pois é. Continua comigo e vamos ver qual é o texto e tirar algumas lições para o nosso dia de hoje. Tá bom? Mas antes, como é o nosso costume, eu quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos ao nosso Senhor. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus. A vida nem sempre aqui nessa terra é fácil e o Senhor bem sabe disso. E por isso estamos te buscando todos os dias até aquele último dia, para sairmos dessa vida e iniciarmos a vida que o Senhor tem preparado e reservado para os teus filhos. Que teu Espírito Santo continue conosco, nos ensinando, nos lembrando, nos incentivando a cada dia mais te buscar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como mencionamos, o estudo de hoje vai falar sobre ensinos do monte. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, pega sua espada aí, pausa o vídeo para você achar o texto. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Esse texto ao qual nós lemos é um texto bastante conhecido. É a introdução da tão conhecida por nós como Sermão do Monte. E uma das coisas interessantes que eu descobri nessa meditação que eu não sabia é que, na verdade, essas palavras apresentadas no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus não podem ser vistas como Sermão do Monte. E aí você pergunta, então de onde surgiu essa ideia de Sermão do Monte? Surgiu ali no século IV, pelo Agostinho, cristão devoto, né? E aí ele passou a interpretar esse texto como Sermão do Monte. E essa descrição se popularizou até os nossos dias de hoje, ao ponto que a gente remete a esses textos, do capítulo 5 ao 7, como Sermão do Monte. Mas a melhor forma de descrever esses textos que estão nesses capítulos seria os ensinos do monte. Por isso, nós estamos tratando desse tema. Porque ali Jesus passou algumas horas, alguns dias, não pregando, mas ensinando. E o que eu acho interessante que o texto fala, e eu quero trazer como curiosidade para você, que ele subiu ao monte e se assentou para ensinar. Na cultura oriental, quando alguém queria tratar de um assunto sério, ele se sentava. Bem diferente da nossa cultura ocidental, que se coloca em pé para ter, de certa forma, destaque, para ser visto e ouvido pelas pessoas. Porém, no Oriente, a forma de tratar de assunto sério é sentado. E aí a Bíblia diz que Jesus se assentou para ensinar. Isso demonstrando a seriedade das palavras que ele iria proferir naquela ocasião. Um outro ponto interessante é que, após esse texto que a gente leu, se inicia ali as bem-aventuranças. Ou, como em algumas Bíblias mais modernas, como por exemplo a linguagem de hoje, traz a palavra felizes. Porém, se a gente for analisar, a palavra felizes ela não se enquadra da melhor maneira possível. Por quê? Porque se você verificar os textos que falam sobre as bem-aventuranças, vai falar de situações que muitas vezes eu e você estamos passando. Como, por exemplo, privação, sofrimento, angústia, perseguição, tristeza. E a palavra felizes, que remete a um estado de sentimento, não combina com esse contexto. Então, o melhor mesmo é utilizar o termo bem-aventurados. Porque mesmo passando por tais situações, nós ainda podemos sentir a presença de Deus a nos abençoar. O simples fato de termos Deus conosco, passando por essas situações adversas da vida, já é motivo de alegria, no sentido de que
Deus é a nossa maior bênção. Lembra quando os discípulos passaram pela tempestade? Jesus estava lá com eles, estava cansado, estava dormindo. Mas os discípulos, de certa forma, não valorizaram a pessoa com quem estava eles, que era o próprio Jesus. Se amedrontaram, tiveram medo, temeram pela própria vida. E aí chegaram para Jesus e perguntaram: não importa ao Senhor se a gente perece? E aí Jesus diz: homens de pequena fé, homens medrosos, está vendo que isso não vai acontecer enquanto eu estiver com vocês? Nós muitas vezes, quando estamos passando por situações assim, facilmente a gente esquece o quão bem-aventurados somos, mesmo na privação, mesmo no sofrimento, mesmo em meio à tristeza, por termos Jesus na nossa vida. O fato de termos Jesus na nossa vida nos dá a consciência de que tudo isso que estamos passando é momentâneo e temporário. A Bíblia até mesmo afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E muito em breve essa manhã vai raiar diante de nós. A Bíblia fala que Jesus está voltando e Ele é a nossa luz, a qual iluminará o dia completamente e tornará a nossa vida feliz para todo sempre. No decorrer desses outros textos, Jesus fala sobre alguns ensinamentos e ele, de certa forma, aprofunda, entra no espírito da lei de Deus. E aí você vai ver o texto, por exemplo, falando sobre o adultério, que muitas vezes a gente pensa que é simplesmente ter relação sexual com uma pessoa que não é a sua esposa ou que não é o seu marido. Mas Jesus apresenta uma nova perspectiva a respeito do mandamento. Ele diz: o simples fato de você olhar com um olhar impuro para aquela pessoa no sentido de desejar de forma ilícita, você já adulterou. E o que eu acho mais interessante é a forma como ele termina esses ensinos do monte, fazendo a seguinte reflexão: existem dois tipos de pessoas. Um tipo de pessoa constrói a sua casa sobre a rocha. O outro tipo constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade sobre as duas casas. O sofrimento, a angústia, as desilusões da vida, tudo. Todos nós passamos pelas mesmas coisas. Porém, algumas pessoas continuam de pé. Outras são derrubadas pelas tempestades, são levadas pelas correntezas. E assim, têm a sua vida, de certo modo, destruídas. O que Jesus estava querendo dizer com isso, e eu quero encerrar fazendo essa reflexão, é que eu e você podemos meditar e refletir nos ensinos de Jesus apresentados no monte. Mas se eu e você não colocarmos em prática, não dermos ouvido e, de certa forma, obedecermos aos ensinos ali apresentados, nós seremos como uma pessoa que não leva em consideração a importância da sua vida e constrói a sua casa em local de risco, a ponto de colocar a sua vida em risco. Se eu e você demos ouvidos a Jesus, se eu e você obedecermos aos ensinos de Jesus, nós seremos comparados à pessoa que construiu sua casa sobre a rocha, que mesmo em meio às privações, mesmo em meio às tempestades, às correntezas da vida, continuará de pé, porque ouviu e deu ouvido à palavra de Jesus. E não simplesmente ouviu, mas também busca praticar. Então, que eu e você possamos meditar nesses ensinos que tem muito a nos ensinar, e assim não apenas meditar, nem apenas ler, mas procurar viver, porque isso é o que faz a total diferença. Muitos escutam, muitos conhecem, mas poucos obedecem. Que eu e você possamos ser do grupo das pessoas que obedecem, pois esse é o grupo que vai passar a eternidade com Jesus. Tá certo? Quero convidar você a fechar seus olhos para nós fazermos mais uma oração e logo em seguida irmos para as nossas atividades do dia. Tá certo? Ore comigo, vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom, Pai, meditar na Tua palavra, como é bom Te conhecer, como é bom desvendar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que o Senhor continue a nos ensinar por meio de Tua santa palavra. Que nós possamos ter durante todo o dia mais e mais momentos contigo. Porque é pela contemplação do Senhor que somos transformados. Pois nós parecemos com as pessoas a qual nós
passamos mais tempo em companhia. E nós queremos passar tempo contigo, a ponto de nos parecermos contigo. E ao nos parecermos contigo, despertarmos a curiosidade das pessoas para te conhecer. Pois esse é o nosso alvo e a nossa missão aqui nessa vida e nessa terra. Que teu Espírito Santo nos conduza no dia de hoje. Que teus anjos nos protejam e nos direcionem para os caminhos corretos. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não sei como foi a sua noite, eu não sei como é que você está. Eu não estou muito legal, mas mesmo assim, meu coração se alegra por termos juntos um momento com Deus. Como eu costumo sempre dizer, independente da circunstância que você esteja vivendo, independente de como está a sua vida, da sua rotina, eu e você precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Pois enquanto nós colocarmos Deus em primeiro lugar, independente de todas as outras coisas, estaremos bem, porque o nosso futuro é certo. Esse futuro é certo ao lado de Jesus pelos séculos dos séculos. Mas isso só será uma realidade se eu e você colocarmos Deus em primeiro lugar. Nosso encontro está marcado para amanhã novamente, nesse mesmo horário, que você e eu possamos estar aqui juntos, presentes, mais uma vez erguendo o altar da adoração ao Senhor, mais uma vez tendo um momento com Deus. Pois é nesses momentos que nós temos com Deus que nós começamos a cada vez mais nos parecer com Ele. Tá certo? Fica com Deus, tenha um dia abençoado e repleto de presença de Deus. Esse é o meu desejo para você, tá bom? Eu te vejo amanhã. Tchau, tchau.